meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados? Nossa quarta aula aí de matemática. Então, pessoal, como eu falei com vocês, na aula de hoje vamos dar prosseguimento a equações, tá certo? Vamos dar prosseguimento ao material da aula 3 ainda, falar um pouco de equações ainda. E aí depois vamos dar prosseguimento ao material da aula 4. Então não esqueça aí, você que está esquecido, dá aquela paradinha, vai pegar o material da aula 3 e volta para a nossa aulazinha aí. Uma questão clássica de concurso, põe na telinha, é essa sexta questão aí. Diz o seguinte: certo dia, um correntista fez 3 depósitos nos valores, vou botar aqui o marca-texto, A, B e C, reais, num total de 3.660. Se de C subtraímos B, obtemos 305. E B corresponde a 3/5 de A. O menor desses 3 depósitos foi D. Então, a princípio, eu vou colocar aqui, nós temos as seguintes informações. A mais B mais C é igual a 3.660. Aí a segunda relação que nós temos, se de C subtraímos B, então C menos B é igual a 305. E B corresponde a 3/5 de A. Então está aí a situação. Então a primeira relação, A mais B mais C é igual a 3.660. C menos B é igual a 305 e B é igual a 3/5 de A. Aí o que você tem na história? Uma dica especial, você tem 3 relações aqui. Vocês vão observar, vem só comigo aqui rapidinho. A princípio, vocês olhando, vocês têm 3 equações. A primeira, A mais B mais C, 3.660. A segunda equação, C menos B igual a 305. E a terceira equação, B é igual a 3/5 de A. Ô Bruno, não seria um sistema de equações? Sim, porque o sistema é um conjunto de equações. E nós temos aí 3 equações na história. Só que esse processo aí, ou seja, esse sisteminha da situação, nós podemos transformar ele numa única equação. E aí você vai observar que ele tem uma característica comum. Põe na telinha. Qual é essa característica comum, Bruno? Observe que a letra B, ou a variável B, é a variável comum. Então sempre, 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 nós teremos uma variável comum na história. Ou seja, uma variável que ela vai aparecer nas 3 equações. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o A, vamos retirar o A e colocar o B. O B nós vamos conservar. E vamos dar um jeito do C sair e no lugar de C aparecer B. Ô Bruno, e como é que nós vamos fazer isso na situação? Vamos ver? A primeira equação que nós temos é que C menos B é igual a 305. Então, C é igual a 305 mais B. Então, esse é o valor de C na história. C é igual a 305 mais B. Beleza? Então, observe que o C vai sair e no lugar de C eu vou colocar 305 mais B. Aí nós temos que B, olha aqui, corresponde a 3/5 de A. Então, B é igual a 3/5 de A. Aí o que acontece na história? Nós temos uma proporção. Então, 3A é igual a 5B. A é igual a 5/3 de B. Beleza aí? Então, observe, nós já conseguimos tirar o C e colocar o B, porque C é igual a 305 mais B.
E o A corresponde a 5/3 de B. Então dá aquela paradinha especial para copiar na história. E vamos lá. A mais B mais C é igual a 3.660. Quem é o A? 5/3 de B. Então, 5/3 de B mais... Quem é o B da história? É ele mesmo. Então, você vai copiar e colar o B. Mais... Quem é o C? Olha aqui. C é 305 mais B. Então, vamos colocar aqui 305 mais B. 3.660. Então, essa expressão corresponde a A, essa é o B e essa expressão é o C da história. Ou seja, nós chegamos aí em uma equação com apenas uma única variável. Nesse caso, a nossa única variável é quem? O B. Pronto. Beleza aí na história. A partir de agora nós não vamos enfrentar mais problemas, não é isso? Porque isso é uma equação, na verdade, com uma única variável. Nós aprendemos isso. O que a gente pode fazer aí na história? Eu vou só resumir a situação. 5/3 de B mais B, 2B, que é igual a 3.660 menos 305. Então eu tenho 5/3 de B mais 2B é igual a 3.355. Beleza? Tranquilos? Então 5/3 de B mais 2B é igual a 3.355. Só voltando lá, se vocês quiserem podem dar aquela paradinha especial para copiar, respirar, tranquilos? Então tá aí. Então nós temos uma equação fracionária na história. Aí o MMC de 3 em 1 é igual a 3. Então vamos colocar aqui o 3 na história. Então 3 dividido por 3 vai dar 1, vezes 5B, 5B, mais 3 dividido por 1 é 3 vezes 2, 6, 6B. Que é igual, 3 dividido por 1 é 3, vezes 3.355. 15, 16, 10. Então, 10.065. O que é que nós aprendemos? Isso. Quando nós colocamos a equação fracionária no mesmo denominador, nós podemos cortar, aliás, podemos não, devemos cortar o denominador. Então, 5B mais 6B vai dar 11B, que é igual a 10.065. Trazer para cá. Então, B é igual a 10.065 dividido por 11. Então, esse é o valor de B aí na história. Então, B corresponde a 915. Beleza? Então dá aquela paradinha especial, ó. Tiramos o MMC, 3 por 1 dá 3, vezes 2, 6B. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3.355, 10.065, então corta. Então 11B é igual a 10.065, B igual a 10.065 por 11, B igual a 915. Beleza? Aí, pessoal, o seguinte, eu vou apagar aqui, não precisa nem apagar. Ele quer o menor desses depósitos. Só que acontece o seguinte, se C menos B dá 305, ou seja, um resultado positivo, é porque o C ele é maior do que B. Então, se C menos B igual a 305,
é porque C é maior do que B. E B, ele corresponde a 3/5 de A. Ou seja, o B, ele é uma parte, ele é menor do que A, porque ele corresponde a 3/5 de A. Então, se o C, ele é menor do que, o B, ele é menor do que C, né, porque C menos B dá 305, então C é maior, e o B corresponde a 3/5 de A. Então, você pode dizer que o menor dos depósitos é o depósito B, que corresponde a 915, e por uma coincidência da vida, a nossa resposta correta também é a letra B, de bola. Quem quiser, pessoal, vem comigo, você pode encontrar o valor de C e o valor de A, se você quiser. Só comentei isso para você ganhar um pouquinho mais de tempo na história aí. Beleza? Põe na telinha, vamos lá. Olha uma questãozinha antiga que voltou a ser cobrada agora. Aí eu coloquei essa aí. Certo dia, um técnico judiciário foi incumbido de digitar um certo número de páginas de um texto. Ele executou essa tarefa em 45 minutos, adotando o seguinte procedimento. Nos primeiros 15 minutos, digitou a metade do total e mais meia página. Nos 15 minutos seguintes, a metade do número de páginas restantes e mais meia página. Nos últimos 15 minutos, a metade do número de páginas restantes e mais meia página. Dessa forma, você tem que ficar atento a isso, ele complementou a tarefa. O total de páginas era. Então, o que ele fez aí na situação foi isso, ó. Nos primeiros 15 minutos, a metade, então bota assim. Depois ele fez o quê? Botar a metade assim melhor, pagar aqui. Se é a metade, dividido por 2. Depois ele fez mais meia página. Beleza? Aí o que ele fez, ó? Digitou mais meia página. Nos outros 15 minutos, a metade do número de páginas restantes. Então, dividido por 2. Se ele fez mais meia página, então, eu posso até colocar aqui o menos, que ele tirou meia página, né, da história. Nos últimos 15 minutos, a metade do número de páginas restantes e mais meia página. Ô Bruno, por que você não bota o mais? É porque, na verdade, você vai ter que fazer o seguinte. Tirou meia página, dividiu por 2. Dá para colocar assim, no meio. O que eu sei? Vem comigo aqui na história. Que ele primeiro digitou a metade mais meia página. Depois a metade do que sobrou mais meia página. A metade do que sobrou mais meia página. Então, na verdade, o processo é o seguinte. Você vai fazer um processo de retorno. Por quê? No final, ele digitou mais meia página e terminou a tarefa. Porque ele disse que nos últimos 15 minutos, ele digitou a metade restante, mais meia página. E aí finalizou a tarefa. Então, o que você vai fazer nesse perfil de questão? Você vai fazer do final para o início. Ou seja, se no final ele complementou a tarefa, é porque ele terminou com o quê? Com 0. Então, põe aí na telinha. Então, o final dele, ele terminou com 0 páginas. Porque ele digitou todas as páginas da história. Aí agora você faz o processo contrário. Você vai andar nessa direção agora. Então, o que foi que ele fez? Zero páginas. Ele digitou meia página na situação. Depois, o que foi que ele fez? Ele dividiu por 2. Só que então você não vai dividir por 2. O que você vai fazer na história? O contrário. Se você dividir, você vai o quê? Isso. Multiplicar. 2 com 2 vai dar 1. Então, nos últimos 15 minutos,
Ele chegou lá com uma página, que ele fez a metade de uma página, que dá um meio, e aí depois ele digitou mais meia página e liquidou a história. Então, nos últimos 15 minutos, ele iniciou o serviço com uma página. Aí, dando prosseguimento, na etapa anterior, né, o que é que ele fez? Ele digitou mais meia página. Então, é 1 mais meia página. Subentende que aqui é 1. O MMC de 1 e 2 é igual a 2. 2 dividido por 1 vai dar 2, vezes 1 é 2. Mais 2 por 2 vai dar 1, vezes 1. 3 meios aí na situação. Depois que ele digitou essa minha página, voltando, ele fez a metade. Então a gente vai pegar 3 meios. Se ele dividiu a metade, vamos multiplicar por 2. Corta aqui. Então ele começou a segunda parte dos 15 minutos aí, do meio, né? Ele começou com 3 páginas. Aí ele digitou a metade dessas 3 páginas, 3 meios. Depois mais meia página. E assim foi. Então vem comigo aqui. Então esse é o processo. 0 mais 1 meio. Depois multiplica por 2. Depois soma mais 1 meio. Depois multiplica por 2. Aí a quinta etapa soma mais 1 meio. E no final multiplica por 2. Beleza? Então vamos finalizar aí. Voltar à etapa inicial. Quinta etapa. O que é que nós temos aí na quinta etapa? Isso. Ó, terminamos com 3. Vamos somar mais meia página. O MMC de 1 e 2 é igual a 2. 2 dividido por 1 a 2 vezes 3, 6. Mais 2 por 2 vai dar 1. Vezes 1 é 1. Que é igual a 7 meios na história. Beleza? Ok? E para finalizar, 7 meios multiplica por 2. Então, ele iniciou o processo com 7 páginas. Esse foi o total de páginas que ele utilizou na história. Total de 7. Belezinha? Dá aquela paradinha final. Aí a fundação foi até interessante, ela colocou o intervalo para você não sair pela resposta. Aí por isso que eu falei assim, né, digitou meia página. Por isso que eu coloquei até o menos, para você ficar melhor assim, quando você voltar, você está fazendo a operação contrária. Então se você somou, você vai agora, se você está tirando meia página, aí você perdeu a metade, depois você perdeu meia página, até chegar em 0 na história. Então esse é mais ou menos o processo aí da situação. Beleza? E aí a nossa próxima questão, bem legalzinha aí. Oitava, essa foi a 7ª questão. Pronto. Nossa 8ª questão agora. Muito legal, muita atenção aí. Falamos um pouquinho dela sobre fração. Vamos voltar a falar dela agora de novo. Relativamente ao total de analistas judiciários X, lotados na unidade do Tribunal Regional Federal da região sul do país, suponha que 24% atuam na área de informática. Cuidado, e 48% do número restante atua na área de contadoria. Assim sendo, se a quantidade dos demais analistas com especialidades distintas das mencionadas, fosse um número compreendido entre 800 e 1000. Então, X seria um número, vem comigo.
Então, o primeiro grupo aí, que é da área de informática, é 24% do total. Cuidado, cuidado, cuidado. O segundo grupo é 48% do número restante, que é a contadoria. E a sobra, a fração restante aí da história, é os demais especialistas. Então, vamos montar a primeira etapa aí da situação? Então, o primeiro caso aí, nós temos 24% do total. Então, 24% é igual a 24 sobre 100 vezes x, né? Porque x é o nosso total aí na história. Então, nós temos 24. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso simplificar por 4. Simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. 24 por 4 vai dar 6, 6x, né? E 100 por 4 vai dar 25. Então essa é a fração, né, simplificada aí do total da história, que são da área de informática. Aí se eu só colocar aqui um ABS, não pode esquecer disso. 25, vem só comigo aqui rapidinho. Eu tenho 6 25 avos. O que a gente não pode esquecer de fração, por favor? Numerador é a quantidade de partes que eu utilizo. O denominador é o total de partes da história. Então, quando eu tenho 6 25 avos, significa dizer que determinada situação nós dividimos em 25 partes. E dessas 25 partes, nós utilizamos 6 na história. Então, esse é o processo. Das 25 partes, nós utilizamos 6. Então, logo, 25 menos 6 vai dar 19. Restam 19 partes de 25. Então, põe na telinha aí. Então, o que restou aí agora? 19 partes de 25. É só você montar aí 25 menos 6 na situação. Belezinha? Segundo caso da história. %48 do restante. Aí só uma dica, 48%, 48 sobre 100. Aí podemos simplificar por 4 e nós teremos 12 sobre 25. Então 48 por 4 é igual a 12 e 100 por 4 vai dar 25. Aí ele disse 48% do restante, então será 12 sobre 25 vezes a fração restante, 19 sobre 25. 25 vezes 25 vai dar 625. E 12 vezes 19, 228 de x. Então, essa é a fração que corresponde ao grupo da contadoria do tribunal. 228 sobre 625. Beleza? Vem comigo. Só que nós precisamos de uma situação importante. Qual é a situação que falta? Isso. Nós precisamos encontrar a fração das pessoas dos demais cargos de analista. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vimos isso em fração. Nós vamos pegar o primeiro grupo, que deu 6 sobre 25 avos de x, mais o segundo grupo, 228 sobre 625 avos de x. Somamos isso, e o que sobrar, a fração restante dessa soma, pertencerá ao terceiro grupo da história. Então põe na telinha aí. Então, ó, 6, 25 de x
mais 228 sobre 625 de x, que é igual 25,625. Vai dar o MMC de 25,625 vai dar 25. 625 dividido por 25 vai dar 25. Então 25 vezes 6, 150x. Mais, aí, 625 dividido por 625 vai dar 1. Vezes 228, o próprio 228 de x. Então vamos somar aí na história. 228. 378x sobre 625. Beleza? Então, os demais analistas será o resto dessa fração. Então, o resto aí, a fração restante, é só você pegar 625 menos 378. Então é 247 de x. Beleza? Aí, para um pouquinho, vamos relembrar os velhos tempos. Ô Bruno, tudo bem, eu até entendi as frações, a primeira fração, a segunda fração, tudo bem, tudo ótimo aí na história. Agora, eu estou com dúvida na seguinte situação. A terceira fração da história, como é que a gente vai descobrir? Porque a terceira fração a gente descobriu. Vamos reformular melhor. Como é que eu vou encontrar o valor de x? Se eu não tenho uma referência, eu não tenho um número. Aí lembra que eu comentei com vocês? Eu não sei o valor de x. Mas eu posso afirmar os possíveis valores de x na história. Obrigatoriamente, x tem que ser divisível por quanto? Por 625. Ou seja, x é múltiplo de 625. Não pode esquecer disso. Aí ele me deu a dica aqui agora. Esse número tem que ser um número compreendido entre 800 e 1000. Então, ou seja, eu vou pegar um valor de x, que eu não sei quanto é, 625, 1250, 1875, 2.500. E quando eu multiplicar por essa expressão, o resultado tem que ser um número entre 800 e 1000. Vou nem botar x aqui para não confundir muito. Vamos botar o a. Quando você pega o x igual a 2.500, o que é que nós temos? 247 sobre 625 vezes 2.500. 2.500 dividido por 625 dá 4. Então, 247 vezes 4. Nós encontramos 988 analistas. E 988 é um número entre 800 e 1000? Sim. Eu só adiantei o processo, gente, desse intervalo aqui. Se você multiplicar 247 sobre 625 vezes 625, você não vai encontrar um número nesse intervalo. Se você pegar 1250, a mesma coisa. Não vai encontrar um número nesse intervalo. Se você pegar o 1875, também não vai encontrar. Então, o único valor de x que você vai encontrar um número nesse intervalo está aí. Beleza? É o número 1200 e...
Ou, desculpa, é o número 2500. Que aí você, quando multiplicar pela nossa fração, nós vamos encontrar um número nesse intervalo aí da história. Beleza? Então dá aquela paradinha especial da situação. Vem comigo. Aliás, volta a marcar, gente. Desculpa, volta lá. Ó. X, o nosso x ele é igual a 2500. Então ele é um quadrado perfeito. O que seria um quadrado perfeito? É um número que admite raiz quadrada exata. Então x é igual a 2500. Pode vir. E aí não sai daí. Vamos fazer a nossa nona questão no próximo bloco. E aí iniciar o sistema de equações.